Oi, pessoal! O status de hoje vai tratar de um assunto que está super em alta e vem crescendo muito nos últimos anos. Estou falando em harmonização facial. E a nossa convidada de hoje é uma mega, hiper, top, linda cirurgiã que cuida desse assunto e que é especializada em harmonização facial. Estou falando da doutora Tainá Fritzen. Oi, querida, seja bem-vinda no Status. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. Que bom tê-la aqui. Falando em harmonização, vocês podem reparar o quanto é linda a harmonização dessa doutora, não é mesmo? Tainá, o que as mulheres desejam quando te procuram no teu consultório? Qual é o desejo, o sonho de consumo delas? Bom, eu sempre digo que eu transformo as mulheres reais em sua melhor versão. Então, além do procedimento estético, elas procuram autoestima, se sentirem mais confiantes, né, para os relacionamentos, para o trabalho. E a harmonização, ela tem isso, né, da gente poder usar menos maquiagem, se sentir mais confiante. Eu sempre digo que a gente acorda harmonizada e acorda bem. Tipo, hoje eu vou fazer sucesso. Porque tu não tá te preocupando tanto com aquela ruguinha que às vezes pode te deixar um pouco constrangida. Às vezes os outros nem notam, mas é muito mais uma coisa que a gente percebe e pode acabar nos deixando não tão confortáveis, tão naturais. Então, uma outra coisa que as mulheres também se incomodam muito é a questão das olheiras, né? Então, tu pegar e poder estar harmonizada e não precisar usar corretivo ou diminuir significativamente a quantidade de maquiagem, isso é liberdade, né? E eu acho que uma mulher livre, ela tem muito mais tempo para pensar em outras coisas e ser muito bem-sucedida em todas as outras áreas da sua vida. Uma coisa que chama atenção também, né, Tainá, é que os homens também estão procurando harmonização. Como é que é essa relação, então, do consultório com o homem que procura harmonização? O que eles mais procuram? Ali, eu sempre brinco que eu me comunico muito com as mulheres, né, nas minhas redes sociais e converso com as poderosas, mas cada vez mais, sim, os homens têm procurado harmonização. Acho que é um tabu que a gente está quebrando. Muitos pacientes masculinos chegam por causa das esposas que já são minhas pacientes e elas trazem, ele diz, não deixa ele embora sem fazer uma harmonização, né? E tu sabes que os homens, depois que eles experimentam a harmonização pela primeira vez, eles ficam mais do que suas próprias mulheres, porque eles desmistificam, eles já veem que fica natural, né, que as pessoas não notam, que os amigos não notam, os colegas de trabalho, o pessoal do futebol. Então, assim, ele também acorda um homem mais seguro, né, com menos rugas. Então, os homens procuram muito botox e, claro, a questão também do desenho da mandíbula, né. Então, um rosto mais quadrado, mais masculino, agrada a homens e mulheres, e a gente pode muito bem com a harmonização trabalhar isso e entregar isso para os homens que não têm um rosto tão marcado e também os homens que estão envelhecendo, porque com o envelhecimento a gente tem inclusive reabsorções ósseas e a gente vai perdendo a estrutura que dá a sustentação e o contorno bonito e masculino para o rosto. Então a harmonização traz isso de uma forma e devolve de uma forma muito natural, sem as pessoas notarem, e isso é maravilhoso. É isso que eu acho que é o interessante que as pessoas procuram, né? Tanto eu já fiz também harmonização, o botox hoje em dia é uma coisa muito comum. E essa questão das pessoas não perceberem é que faz a diferença, né, Tainá, dos profissionais. Antigamente, a gente já logo notava aquele rosto congelado, né? Eu sempre brinco, isso é o botox anos 80. Hoje tem que ter um movimento, né? Tá braba, tá com susto, tá fazendo uma cara de surpresa. Então, hoje a gente trabalha com pontos muito mais avançados para relaxar a musculatura, mas não congelar a musculatura. E isso fica bonito, a harmonização, quando ela é bem feita, as pessoas não notam que a gente fez. Claro que às vezes no começo pode ficar alguma hematominha, algum edeminha, principalmente os 3 primeiros dias, né? Mas depois de 15 dias eu brinco, as pessoas têm que olhar para ti e dizer: nossa, como tu tá bem, o que tu fez? Cortou o cabelo, emagreceu, tentar ficar adivinhando o que tu fez, tá mais bonita, mas não entrega. Sempre digo, o que tem que ressaltar é a mulher, é a pessoa, não o procedimento. As pessoas não têm que notar o que a gente fez. E aí é o sucesso da harmonização. Aí a Tainá tocou num ponto assim ótimo, que eu peguei uma frase lá no Instagram dela, que é muito importante porque ela vai complementar com o que ela disse. E lá ela coloca assim, ó: não compare sua beleza a outras, valorize a sua. Não existe nada mais belo do que ser você. É verdade. O que tu disse
É verdade. É isso, né? Eu concordo, acho linda essa frase, a questão da gente se assumir, saber quem a gente é, os nossos valores, o nosso propósito, né? Claro que a beleza, ela é muito interessante, principalmente num primeiro encontro, né? O visual, a imagem, ela significa muito, né? Ainda mais em épocas de internet, de redes sociais, é impactante. Mas isso é uma coisa muito estática, essa beleza de porta-retrato, de um post, de uma foto. Eu acho que é tão mais interessante aquilo que a gente comunica, os valores que a gente tem, o que a gente tem para oferecer, como a gente impacta na vida das pessoas e como a gente faz a diferença no mundo. E isso, a beleza, ela é insuficiente. Eu acho que a gente tem que ter muito mais para entregar do que a beleza. Era o que a gente falava no cafezinho, gente. Nós estávamos no café e a gente colocou assim essa questão. Às vezes tu encontra uma pessoa assim, ai, não é aquela beleza tchum de revista, mas ela se torna tão bonita pela simpatia, pelo que traz, pela energia. A gente falou, né? Energia é tudo, né? Energia é tudo. A gente tá aqui numa sintonia enérgica que vocês não têm noção. A gente já vinha num papo ali capricorniano. Super agradável antes disso. E também, Tainá, uma coisa assim que é importante falar é que hoje em dia a harmonização facial ela é muito menos incisiva do que uma cirurgia plástica. Claro, tem casos, eu acho que acredito que tem que ter. São complementares, né, Ali? Eu acho que cada queixa tem a sua indicação. Então, hoje a gente sabe que o envelhecimento, ele ocorre em nível 3D, né? Ele ocorre em nível ósseo também. Então, a cirurgia plástica é excelente, tem os casos, as indicações sim, mas um tratamento não exclui o outro. Então, o que a gente sabe? Que a cirurgia ela vai tirar o excesso de pele, o 2D, né? Mas como a gente também tem absorções ósseas, hoje a gente entende que a gente tem que repor esse volume ósseo também. Eu tenho, tanto é que na minha primeira consulta eu mostro uma caveirinha sempre. E por que eu tenho essa caveirinha em cima da minha mesa? Para mostrar os pontos de envelhecimento, as reabsorções ósseas. Então, por exemplo, a cavidade orbitária, que é do olho, ela vai aumentando de tamanho. A cavidade piriforme, que é do nariz, ela aumenta de tamanho. Então, isso explica por que vai formando a olheira, por que a pontinha do nariz vai caindo. É verdade. Ai, meu nariz era tão perfeito, depois dos 30 eu dou a risada e a pontinha cai. Por quê? Por isso, porque o envelhecimento também é ósseo. Então, a harmonização e o depósito de materiais preenchedores, ele vai sim repor o volume ósseo também, aumentar a espessura dérmica com os bioestimuladores, com os fios, mas chega um momento que a gente não pode inflar aquele paciente a ponto de conseguir fazer toda a absorção, repor essa absorção óssea. Então, às vezes, a gente, para tirar o excesso de pele, sim, tem que encaminhar para uma cirurgia, né? E é o complemento, como tu disse. É o complemento, né? Um não exclui o outro. Entendi. E, Tainá, eu acho que muitas pessoas querem saber se tem riscos, tem contraindicação, algum procedimento ou outro. Porque muita gente tem vontade, tem medo. Como é que é essa relação do risco? Eu acho o medo muito saudável em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ser prudente, né? E por isso tomar também... O medo, ele não pode ser paralisante. Então, como é que eu vou superar esse medo? Vou me informar sobre o procedimento, sobre o profissional escolhido. A gente tem que ter referências, porque tem risco, sim. O rosto da gente é uma das áreas mais nobres do corpo, se não a mais, com muitos riscos. Então, por exemplo, riscos, inclusive, de cegueira, ao fazer uma rinomodelação, né? Então, fazer um bigode chinês, inclusive, porque a gente tem toda O bigode chinês é aquele das pessoas que tem aquela ruguinha Esse já. é o código de barras, Ali. Código de barras. O que é o bigode chinês? O bigode chinês é a linha que vem do nariz até o ladinho do sorriso. E a marionete é a linha que vem do cantinho da boca até embaixo. E aí, sim, existem muitos riscos, porque o rosto da gente ele é inervado e vascularizado por estruturas extremamente nobres, né? E o risco de cegueira, e é um dos temas que, inclusive, eu sou convidada para conversar, para palestrar na Universidade de Harvard, foi sobre intercorrências. E eu ensino os alunos sobre isso, que a gente tem que ser seguro, tem que sempre estar estudando, mas que a gente não seja prepotentes, porque as intercorrências, elas ocorrem e a gente tem que estar preparado para isso. Por isso, eu sempre bato a importância de escolher um profissional extremamente capacitado, com uma casuística grande, experiente, e essa experiência a gente vai ganhando com os anos. Todo mundo tem uma linha de aprendizado, com certeza, né? Então, tem que ser muito
muito cuidadoso nisso. Mas também não paralisar, porque os resultados são lindos, são rápidos, né? Em 15 dias a gente já consegue uma melhora maravilhosa. E acho que sim, se a pessoa escolher estudar muito bem o seu profissional, vai ficar muito satisfeita, vai ficar muito feliz e vai pensar, por que eu não fiz antes? Gente, eu preciso fazer 2 break aqui. Primeiro é para falar sobre a Tainá, que ela é reconhecida internacionalmente. Eu brinquei com ela assim, da onde é que tu tirou 230 mil seguidores? Mais de 230 mil seguidores. E ela me contou uma historinha que eu quero que tu me conte. E conte para os outros como é que saiu essa explosão na tua área profissional. Pois é, né, Ali? As pessoas às vezes acham, não é uma explosão, isso veio sendo construído ao longo de anos, né, 2013, 2014, que eu decidi, olha, agora eu quero ser famosa. Adorei essa. E aí até eu chegar nos meus 10 mil seguidores foi bem difícil, eu lembro exatamente onde eu estava quando eu consegui os meus 10 mil, e foi muito emocionante, foi muito marcante. E depois disso é uma construção que todo dia eu me comunico muito com os meus seguidores, Verdade. nos stories, então é um reconhecimento por todo essa troca que a gente tem. E eu sou muito feliz, muito satisfeita por isso. Mas não é mágica, não é de um dia pra noite. Isso foi construído. É verdade. Eu até brinquei, eu digo, a gente não vai falar de harmonização facial, nós vamos falar como a gente fica famosa. E o nosso segundo break é para falar que a Bitcom agora tem celular. Você sabia que com o seu celular a internet que você não usou acumula para o mês seguinte? É isso mesmo, só a Bitcom celular dá essa vantagem. Dê um alô aqui para a Bitcom celular e faça sua portabilidade. Dados os 2 breaks, vamos voltar a falar sobre a harmonização. Tainá, e a diferença entre o Botox e o preenchimento? Como é que é essa relação aí? Então, são substâncias totalmente diferentes usadas nas técnicas, né? A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, é um tratamento, por exemplo, para elevar as sobrancelhas, diminuir pés de galinha, diminuir as ruguinhas das bunny-lines, são as ruguinhas do nariz, embaixo dos olhos, e também as frontais de surpresa e braba. Os preenchimentos são feitos geralmente à base de ácido hialurônico, né? Podem ser usados outros materiais preenchedores, mas geralmente quando a gente fala de preenchimento, a gente está falando de ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, ele é um material que ele repõe volumes, ele altera formas. Então, por exemplo, quero empinar a pontinha do nariz, ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Preenchimento do bigode chinês, ácido hialurônico, aumentar o queixinho, definir mandíbula, projetar maçã, diminuir a fossa temporal. Tudo isso são preenchimentos com ácido hialurônico. Então é um material extremamente seguro, que volumiza e tem uma durabilidade média de 8 a 12 meses. Já o Botox é uma substância que relaxa a musculatura e tem uma durabilidade média de 4 a 5 meses. Também no teu consultório, tu falou agora sobre o relaxamento muscular. Com o Botox, tu também faz os preenchimentos para deixar de ter bruxismo também? Sim, a gente trata a cefaleia, por exemplo. Olha, às vezes a gente fala de Botox e acha que é só para estética, mas é uma substância extremamente versátil, eu sou apaixonada. E na face a gente pode usar, inclusive, para pacientes que tiveram paralisia cerebral, que babam demais, né, que tem muita salivação. Então, ou às vezes o paciente ficou com alguma sequela de algum derrame e fica salivando, então a gente aplica o Botox na região e deixa mais sequinho, que ele tem esse poder. Também é usado para bruxismo, então para relaxar aqueles pacientes que têm um apertamento, né, que faz o apertamento, e também para cefaleia tensional, para dor de cabeça. Claro que a gente exclui as causas neurológicas. Claro. E se o paciente for por tensão, o Botox pode ser um excelente aliado. Olha, coisa boa. Tainá, esse nosso assunto, assim, esse papo tem muitas técnicas. Eu vejo aqui no teu Instagram que tem horrores de vídeos, de tudo que se pode falar. Mas assim, só pra gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os MD Codes e os liftings com fios de PDO. Rapidamente, o que é essas técnicas? Então, a técnica do MD Codes é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Maurício de Maio, que ele é um cirurgião plástico que trabalha para a Allergan, que é a empresa que fabrica o Botox. E ele mapeou o rosto em vários pontos, e aí são pontos para dar emagrecimento, lifting. A gente vai definir com o paciente qual é a queixa dele para entender a necessidade e quais os pontos da face a gente vai trabalhar e injetar. Então, nessa técnica de MD Codes é usado preenchimentos com ácido hialurônico.
E a técnica de lifting com fios de PDO, que PDO significa polidiaxona, o nome é difícil, mas nada mais é que um excelente material bioestimulador, onde a gente passa diversos fios no rosto para reposicionar os fat pads, que são os coxinhos de gordura, e também a musculatura. E ele age, então, primeiramente com esse efeito lifting, mas também ao longo de 2 meses ele age fazendo a bioestimulação. Então ele tem um efeito excelente como um bioestimulador, aumentando a espessura dérmica e reposicionando os tecidos. Olha que maravilha. Quem quer saber um pouquinho mais, entra no Insta da Tainá, que ela vai logo deixar aqui os endereços dela. E vocês assistem todos os vídeos que têm curiosidade. Eu já fiz isso e estou encantada. Manda um direct que eu sempre respondo a todos. E quem quiser agendar alguma consulta, temos o WhatsApp, que é o 51996624300. E se tiverem dúvidas, podem enviar, que a equipe também está bem treinada para esclarecer todas as dúvidas. Obrigada, Tainá. O nosso bate-papo foi muito bom. Que legal. A sorte é que a gente conversou muito nos bastidores, porque senão aqui nós ia render noite foi adentro ótimo. aqui gravando. Agradecer então a Tainá por ter vindo aqui no Status, na Bitcom TV. Podem nos assistir a qualquer momento em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E lá vai ter a Tainá dando todas as dicas de harmonização facial. Gente, o Status encerra por aqui. Um beijo a todos e obrigada, Tainá. Obrigada, até mais.